Para nós falarmos em Ministério Público, muita gente ouve falar em Ministério Público, mas às vezes as pessoas não têm uma noção mais exata do que seja a instituição Ministério Público. O Ministério Público, longe do que parece ser ainda a muitas pessoas, que transmite aquela ideia de que é o órgão acusador, de que atua na área criminal, também atua na área criminal, o Ministério Público, mas o Ministério Público é muito mais. O Ministério Público é uma instituição independente, ou seja, não está vinculada nem ao Poder Executivo, nem ao Poder Legislativo, nem ao Poder Judiciário. E o Ministério Público tem como missão a defesa do regime democrático, a defesa das instituições, do Estado de Direito e, principalmente, a defesa da sociedade. Esse é o papel do Ministério Público, a defesa da sociedade. Nesse sentido, o Ministério Público, na maioria das vezes, age até mesmo contra o próprio Estado, em benefício da sociedade. Então, esse é o trabalho, esse é o papel do Ministério Público. O Ministério Público, até mesmo na área criminal, em que as pessoas confundem a atuação do Ministério Público com a ação de acusar, e, na verdade, não é esse, não se limita a acusar. O Ministério Público sustenta uma ação penal, na esfera criminal, contra determinada pessoa. Mas pode, como o Geocase, como eu mesmo já tive a experiência, doutor Walter, de fazer, em várias ocasiões, o Ministério Público também pode até pedir a absolvição. Então, hoje, o trabalho de vanguarda que o Ministério Público vem desenvolvendo é na defesa da sociedade. Muito bem. Aí os senhores e as senhoras vão me perguntar o seguinte, mas e daí? O que o Ministério Público tem a ver com o nosso projeto? Com a micro e pequena empresa, empresa de pequeno porte, com a lei geral? O que o Ministério Público tem a ver? E eu respondo aos senhores e às senhoras o seguinte, o Ministério Público tem tão somente tudo a ver com esse projeto. Por exemplo, em Mato Grosso, eu me recordo, há uns 2 anos e meio atrás, quando nós fomos procurados pelo Dr. Roque, que está aqui, e o Dr. Roque, como é uma referência do SEBRAE em Mato Grosso, a ponto de já ser conhecido naquele estado como São Roque, porque opera verdadeiros milagres, né? Opera verdadeiros milagres. O Dr. Roque me procurou com um problema, que a lei geral ainda não havia sido regulamentada na grande maioria dos municípios. E era preciso fazer algo para que essa lei tão importante viesse a ser regulamentada e, num segundo momento, efetivamente aplicada. O que nós podemos, a partir daquele momento, conversando com o Dr. Roque, e o Dr. Roque já havia adiantado que já estavam firmando uma parceria também com o Tribunal de Contas para trabalhar esse caminho de regulamentar essa legislação. Nós pensamos numa estratégia. Falei, bom, enquanto Ministério Público, enquanto defensor dos interesses da sociedade, o que a gente pode fazer? Eu instaurei um procedimento e nós fizemos uma notificação recomendatória à Prefeitura Municipal da capital do Estado, ou seja, de Cuiabá. Muito bem. Nos termos dessa notificação recomendatória, apesar do nome notificação recomendatória, ou seja, que recomenda, mas nos termos dessa peça, havia também ali uma advertência para o descumprimento da norma legal. Então, o que se diz ao prefeito? Olha, nós o recomendamos a que providencie a regulamentação desta lei, porque ela é importante, porque ela vai fomentar o desenvolvimento dessa sociedade e porque também é uma obrigação do gestor público, e notem bem o que eu disse, uma obrigação e não uma faculdade, regulamentar o dispositivo legal. Ao receber essa notificação recomendatória, não houve problema algum. De imediato, o prefeito já pediu à assessoria que providenciasse isso, que trabalhasse junto à Câmara, enfim, muito rápido essa lei foi regulamentada. E hoje, graças a esse trabalho, com incentivo e iniciativa do SEBRAE, com a união do Tribunal de Contas, que abraçou e também orientou as prefeituras que agissem nesse sentido, com o trabalho do Ministério Público,
somando dentro desse sistema, enfim, conforme e devido a toda essa sinergia, nós podemos dizer que Mato Grosso, hoje, é um dos 2 únicos estados no Brasil que tem 100% dos municípios com a lei regulamentada. Então, obrigado. 100% dos municípios com a lei regulamentada, mas o projeto não parou por aí. O projeto segue com palestras, com eventos, com os fomentas em várias cidades, orientando a população, orientando as pessoas como essa lei pode ser trabalhada, quais as vantagens que essa lei traz para a população, quais as vantagens que essa lei traz para o próprio gestor. Nós temos aqui presente o prefeito Celso, de Colíder, que já foi tantas vezes citado, e se ele foi citado não é à toa, é porque o trabalho que ele vem desenvolvendo, prefeito, em Colíder realmente é um trabalho excepcional, e ainda agora há poucos minutos de entrar nesse plenário, nós estávamos conversando e ele disse que após a regulamentação e o incremento dessa lei no município de Colíder, a arrecadação cresceu só 4 vezes no município. Ou seja, quando o município, as compras públicas realizadas pela Prefeitura Municipal de Colíder, passou a priorizar esses pequenos negócios, a arrecadação do município experimentou um incremento de 4 vezes. Ora, se a arrecadação do município cresce pelo menos 4 vezes, isso com certeza reflete no bolso de cada um daqueles munícipes que ali vivem. Não é isso? Cada um dos que vive ali vão também experimentar um incremento que vai se traduzir em retorno em obras públicas, em saúde, etc. Então, vejam bem a importância desse projeto, a importância de trabalhar esse projeto. Nós estamos aqui falando em agentes de desenvolvimento. Agentes de desenvolvimento são agentes de transformação. Mas nós vamos voltar a falar sobre essa questão logo mais à frente. Então, o Ministério Público defende a sociedade. O Ministério Público pode e deve ser um parceiro de cada um dos senhores e das senhoras nas suas cidades. A qualquer momento, quando vocês encontrarem qualquer barreira, qualquer dificuldade, não pensem 2 vezes em procurar o Ministério Público. O Ministério Público está lá para atender as pessoas, eles vão conversar com vocês e vão buscar qual é uma saída viável para a situação, como nós fizemos lá no caso dessa notificação recomendatória. Até porque o agente público sabe que ele pode vir a ser responsabilizado. E assim sendo, muitas vezes, nós não precisamos esperar que haja um prejuízo, que esse prejuízo se torne concreto para agir. Por exemplo, também dentro desse sistema, eu fui procurado por um agente de desenvolvimento, mais ou menos como vocês. Eu fui procurado, certa ocasião, salvo engano, no início do ano passado, em Cuiabá, onde ele me colocou a seguinte situação, falou, doutor, nós estamos com um problema com a Câmara Municipal. Eles estão participando, abriram um processo licitatório, e a compra é absurda. E eles me trouxeram a documentação, e ali naquela compra, apesar de que a compra não estava concretizada, poderia ir comprando no decorrer do tempo, mas ali constava como itens a serem adquiridos, por exemplo, 22 mil agendas, 50 mil folhinhas, 30 mil mapas do estado de Mato Grosso, 20 mil diplomas. Ou seja, a gente percebia que aquilo era uma compra, no mínimo, injustificada e incoerente, no mínimo. Mas ela ainda não havia sido concretizada em sua plenitude. O que nós fizemos? Instauramos um procedimento, fizemos uma outra notificação recomendatória ao presidente da Câmara, dizendo o seguinte, olha, esta compra não pode se realizar. Então, desde já, fica Vossa Excelência notificado a suspender esse procedimento licitatório e se abster de efetuar essa compra. Ou seja, agimos preventivamente. Havia ali uma previsão de despesa na ordem de, salvo engano, uns 5 milhões de reais para a aquisição desses produtos. O que aconteceu? Em menos de
3 dias, 4 dias, veio a resposta da Câmara, no sentido de que já havia suspendido aquele processo licitatório e que já estava se abstendo, que não iria mais comprar aqueles produtos. Que a Câmara não tinha mais interesse naquelas aquisições. E o procedimento foi arquivado. É um outro exemplo de como o Ministério Público pode e deve ser parceiro de cada um dos senhores e das senhoras. E cada um dos senhores e das senhoras, como agentes de transformação, devem passar essa ideia adiante. Devem estreitar esses laços com o Ministério Público. O Ministério Público deve estar sempre de portas abertas. Se não conseguirem acesso ao promotor de justiça, com certeza, em todos os estados, o Ministério Público dispõe de departamentos de ouvidorias para ouvir eventuais queixas ou reclamações. Nós dispomos de corregedoria também. Mas o Ministério Público, em regra, sim, está de portas abertas. E é um caminho que deve ser trilhado, porque vocês vão agregar valor, vocês vão somar, vocês vão criar uma nova parceria. Como nós fizemos em Mato Grosso. Nós conseguimos juntar o Ministério Público, as portas abertas à sociedade, veio o SEBRAE, nós estamos juntos, contando com todo o apoio do Tribunal de Contas, vários procedimentos que a gente instaura e depois propõe ação, são procedimentos que têm início em auditorias feitas dentro do Tribunal de Contas daquele Estado. E eu até gosto, doutor Walter, quando vem do Tribunal de Contas, porque, na verdade, já vem mastigado para a gente. Fica muito mais fácil tocar o procedimento, porque do Tribunal de Contas, com a auditoria, ele já vem quase pronto para a propositura de eventual ação. Muito bem. Falando em propositura de eventual ação, nós não podemos deixar de considerar qual é o papel desse agente público. O agente público, ele é responsável por seus atos. Isso todos nós sabemos aqui. Ele pode ser responsabilizado em 2 segmentos, no âmbito civil e no âmbito criminal. Para que ele seja responsabilizado no âmbito civil, ele deverá ser enquadrado nos termos da lei de improbidade, que conforme o seu artigo 8º, aliás, conforme o seu artigo 9º, 10º, 11º, prevê responsabilização do agente público que, no primeiro caso, experimenta um enriquecimento ilícito para si próprio ou para terceiro. No segundo caso, não obstante ele experimente, ou independente dele experimentar eventual enriquecimento ilícito, mas se ele causar um prejuízo à administração, ele também pode ser responsabilizado pela improbidade. E num terceiro caso, independente dele experimentar um enriquecimento ilícito, ou dele vier a causar um prejuízo à administração, se ele faltar para com os deveres e para com os princípios da administração pública. Ele também responde pela improbidade. Então, um gestor, quando ele vira as costas, por exemplo, para a lei 123, que prevê uma série de diferenças para as microempresas, empresas de pequeno porte, e ele simplesmente desconsidera essa legislação para atender interesses outros, ele está incidindo em improbidade. Ainda que ele não tenha experimentado enriquecimento ilícito e ainda que ele não tenha causado prejuízo à administração. Mas ele faltou para com os princípios da administração, de honestidade, probidade, publicidade, enfim. Então, nessas situações, o agente público responde na esfera civil. Se, eventualmente, esses atos de improbidade vierem também a configurar tipos penais, ou seja, crimes, ele também, além da improbidade, ele vai responder também penalmente. Uma vez que o agente público responda por improbidade, ele pode, vir a experimentar e sofrer multa de 1 a 3 vezes o valor do enriquecimento ilícito alcançado ou do prejuízo causado. Ele pode ficar inelegível e ele pode, inclusive, vir a perder o seu cargo. A perder o seu cargo. Além do que ainda pode, também não falei já ficar inelegível, né? Muito bem. Então, essa na esfera civil. Independente disso, na esfera criminal,
Ele também pode, uma vez configurando o ato de crime, ele também pode. Muito bem. Aí vocês vão me perguntar o seguinte, e daí? Todo mundo sabe. Mas será que os agentes públicos estão sendo efetivamente punidos? Essa semana todos aqui, se não viram, ouviram falar dessa série de reportagens que a TV Globo vem mostrando desde domingo passado, fantástico, a respeito da corrupção e tudo mais. Não é? Então, aí vocês me perguntam, e daí? E eu respondo, e daí que cada um dos senhores e das senhoras aqui presentes é que são os verdadeiros responsáveis por essa fiscalização e por acompanhar. Por quê? Porque essa é uma responsabilidade que vem antes e em primeiro lugar da própria sociedade. É muito fácil e é muito comum, e nós estamos acostumados aqui no Brasil, principalmente quando a gente está fazendo um churrasquinho no final de semana, quando a gente está numa festa, a gente reclama, porque estão roubando, porque estão metendo a mão. E o Ministério Público, o que está fazendo? Não faz nada. Estão lá brincando com o processo. Quando, na verdade, nós nos esquecemos de que a responsabilidade é antes nossa, de cada um de nós que estamos aqui. Nós estamos falando em agentes de desenvolvimento, não é? E eu falei que esses agentes de desenvolvimento, na verdade, cada um dos senhores e das senhoras, são agentes de transformação. E aí eu te pergunto, transformação do quê? O que é que vocês estão transformando? Vocês estão transformando o nosso país, este Brasil que nós conhecemos, este Brasil que nós herdamos de um sistema colonial viciado, corrupto lá atrás, e que nós hoje temos a obrigação de transformá-lo numa verdadeira nação, com menos exclusão, com menos corrupção, com mais oportunidades. E esse papel, nem o Ministério Público, nem o Tribunal de Contas, nem a Ouvidoria Geral da União, nem ninguém consegue fazer sem que haja a participação efetiva de cada um dos senhores agentes de transformação. Não basta para nós sairmos das nossas casas, virmos esse encontro bacana aqui em Brasília, a gente conversa, a gente troca experiência, a gente come um coffee break, aí depois sai, dá uma volta no shopping, quem tem tempo, e a gente volta para lá sem ter conosco, dentro da gente, esse compromisso de realmente transformar. Esse é o papel maior. Transformar. E transformar exige sacrifício, exige dedicação, exige um acompanhamento diário. Se fosse fácil, qualquer um estaria aqui dentro. E eu não acho que essa plateia aqui é composta por quaisquer um. Cada um dos senhores e das senhoras que estão hoje aqui são especiais e foram eleitos para estarem aqui. Não eleito no sentido jurídico da palavra, mas eleito no sentido amplo. Nenhum dos senhores e das senhoras que estão aqui hoje estão aqui sentadinhos ouvindo essa nossa conversa, nem porque vocês são mais bonitos e nem porque vocês são mais inteligentes do que ninguém. Cada um dos senhores e das senhoras estão aqui porque vocês têm uma obrigação, vocês têm uma missão e têm uma responsabilidade. Essa responsabilidade é para com a sua família, essa responsabilidade é para com os seus amigos, para com a sociedade, para com os cidadãos e para com a sua própria consciência. Cada um de nós aqui temos uma responsabilidade. Eu, como promotor de justiça, seria muito mais fácil para mim, mais cômodo até, para quem conhece a minha história lá em Mato Grosso, se eu ficasse quieto, fingisse que não via, fingia que não entendia, fingia que não ouvia, eu ia ser um cara bacana, todo mundo ia me elogiar, todo mundo ia gostar de mim, esse é um cara legal, esse cara aqui é bacana, ó, ele é gente boa, ele é bonzinho, tudo você fala amém, você é bonzinho. Mas eu não sou promotor de justiça para ser agradável,
Eu sou promotor de justiça para promover a justiça. Ainda que isso custe inimizade, ainda que isso custe ódio, rancor, tentativa de agressão de todas as formas, mas o meu objetivo, e esse tem que ser o objetivo de cada um dos senhores, esse tem que ser atingido. Se fosse fácil, qualquer um faria. E não precisaria de nós estarmos aqui. É difícil, mas é uma obrigação de cada um de nós que estamos aqui presentes. Vocês acham, vocês pensam do que a gente vive, do nosso cenário. Eu não sei como é que está o meu tempo ainda. Tenho 5 minutos ainda? Eu não sei como vocês imaginam, mas muita gente aqui, eu tenho certeza, já tem na cabeça e pensa o seguinte: não adianta lutar com esse negócio de corrupção, isso sempre foi assim e sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim se cada um de nós aqui permitir e aceitar passivamente essa realidade. Porque, na verdade, nós, o Brasil, nós brasileiros aqui, não somos um país de corruptos. Nós podemos ver alguns maus exemplos, mas a nossa população, ela não tem uma moral distorcida e viciada. Pelo menos eu não acredito nisso. Eu acredito que nós somos uma nação em transformação. E não vai ser o Ministério Público sozinho, não vai ser o Tribunal de Contas, não vai ser o SEBRAE, nem São Roque, lá em Cuiabá, com a oração poderosa dele, que vai fazer com que a gente mude essa realidade, senão a conscientização de cada um de nós. Se nós não passarmos a tomar atitudes no dia a dia, cada um de nós, seja controlando, seja denunciando, seja trabalhando no sentido de conscientizar quem nos rodeia, pessoal do grupo de igreja, pessoal do clube, pessoal da rua. Cada um dos senhores e das senhoras aqui são agentes de transformação. E nessa qualidade são formadores de opinião no seu meio. São formadores de opinião no seu meio. E vocês têm que usar isso em favor de todos nós. Somente essa sinergia vai ser capaz de promover essa transformação que todos nós tanto esperamos. À custa de muito embate, à custa de muita luta, sim, para que vocês possam ter ideia, eu já fui obrigado a andar com segurança, nós já enfrentamos organizações criminosas cujo chefe, o grande capo dessa organização, hoje está preso no presídio federal. Somente dessa pessoa nós temos apreendidos em torno de 1.500 imóveis. 1.500 imóveis. Então vocês imaginam o poder de fogo de uma organização dessa. E nós ainda estamos aqui. Cada um tem que assumir o seu papel. Até porque, amanhã ou depois, lá na frente, no apagar das nossas luzes, quando nós já estivermos lá, já bem velhinho, na frente do espelho, a hora que a gente for fazer a barba, eu tenho a certeza que eu posso olhar no espelho e que eu vou saber que o meu papel eu fiz, que a minha obrigação eu cumpri. E deve ser muito doído e deve ser muito triste para a pessoa, para que chegar lá na frente, saber que ela teve uma parcela de poder do Estado considerável em suas mãos e que não fez uso disso em favor da sociedade. Que viveu sob o manto da covardia, que viveu sob o manto da mediocridade. E não pensem que a consciência de cada um lá na frente vai nos julgar, a nossa consciência vai nos julgar, a sociedade vai nos julgar e a história vai nos julgar. Então, é o que nós fazemos hoje, é que vai definir que nação nós vamos ter amanhã. É o que nós fazemos hoje, é o que vai definir se amanhã nós continuaremos naquele churrasco, tão somente lamentando, ou se nós já estaremos comentando e vivenciando uma realidade diferente. Então, eu espero que cada um dos senhores e das senhoras seja realmente agentes de transformação, que tenham a consciência da grandeza da missão de cada um de vocês e da força, e principalmente da força que cada um de vocês tem para poder transformar
essa realidade que nós herdamos de um passado histórico que pode não ser assim tão bom, mas que nós sabemos que nós podemos construir um futuro muito melhor. Muito obrigado a todos.